Olá, tudo bem? Olha só, chegamos então no livro 6, tá? Chegamos no caderno 6 de vocês. E eu vou começar pelo final, porque no final do livro tem essa parte ainda de geometria analítica, então o começo dele fala um pouco de porcentagem, depois fala um pouco de juros, daí progressões, tá? PA e PG, e no final ele volta para geometria analítica. E eu fiquei receoso de que se a gente passasse por essas coisas antes de chegar em geometria analítica, quando chegasse lá, por exemplo, em uma questão que pedisse uma equação de reta, você talvez não ia lembrar como que você faria a equação de reta. Então eu prefiro juntar o que é geometria analítica com o que é geometria analítica. Bom, estudo da circunferência começa lá na página 43. Então a gente vai tratar aqui da circunferência, só que agora no plano cartesiano, tá? Então, a gente vai definir ali o centro, tá? Você tem uma noção já do que é a circunferência. Então, olha só. A partir aqui do centro, eu vou definir o raio, que é essa distância aqui, que é do centro até qualquer ponto da circunferência, né? Então, a gente vai ter aqui um ponto com coordenadas variáveis, x e y. Lembra como a gente define a circunferência? É o conjunto de todos esses pontos que mantém uma distância fixa do centro. O que a gente vai fazer a partir daí? Eu vou pensar aqui, ó, num ΔX e aqui num ΔY, né? ΔX e aqui um ΔY, porque isso aqui vai dar um triângulo retângulo. A ideia, o desenvolvimento que a gente vai fazer agora, é muito similar àquele que a gente fez no cálculo da distância de dois pontos. E por que isso acontece? Porque a gente define a circunferência com a mesma lógica da distância de dois pontos, porque essa distância desse ponto genérico até o centro é constante, e é o que a gente chama de raio. Então aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, eu posso dizer que esse ΔX elevado ao quadrado mais esse ΔY elevado ao quadrado, que são os catetos nesse triângulo retângulo aqui, né? Isso é igual a o raio ao quadrado. Como que a gente vai definir esse ΔX? Bom, o centro, a gente vai definir ele assim, ó. O x do centro, a coordenada x do centro, a gente vai estar chamando de A, e o y do centro, essa coordenada aqui, ó, a gente vai estar chamando de B, tá? Então, a princípio aí a gente já define o centro tendo coordenadas A e B. X do centro, Y do centro. Então, esse ΔX vai ser x menos o x do centro, x menos A elevado ao quadrado. Mais, esse ΔY vai ser o quê? O y menos y centro. Então, y menos b ao quadrado, e isso igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência, tá? Ela está sempre nessa forma, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Não significa que toda a circunferência que tu encontrar vai estar nessa forma, mas essa é a forma da equação reduzida da circunferência. Se eu estou falando que essa é a forma reduzida é porque tem outra, né? Eu não diria só, é a forma da circunferência. Então aqui, ó, vamos para os exemplos. Ó, escreva as equações das circunferências. Bom, primeiro, vamos dar zoom aqui para nós. Olha só, a forma da equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado, y menos y centro ao quadrado, igual raio ao quadrado, né? Então vamos identificar aí, ó, x menos. Qual é o x do centro? O centro aqui tem coordenadas 3 e 1. O x do centro é 3. O y do centro é 1. E o raio, como é que eu vou descobrir o raio? A partir do centro, a distância até qualquer ponto. Então, quando eu cuido aqui, por exemplo, ó, um quadradinho, 2 quadradinhos. O raio aí é 2, né? Porque está indo quando tu olha na horizontal, está indo do 3 até o 5, esse raio é 2.
igual a 2 ao quadrado. Então, a equação reduzida dessa circunferência, a gente escreve assim, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. Tá? Essa equação, no plano cartesiano, vai resultar nessa circunferência. Segundo exemplo. Vamos de novo? Ó, a equação da circunferência assume a forma x menos x do centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Bom, olha aqui, ó. X do centro é 1, x menos 1 ao quadrado, mais y menos y centro. O y do centro aqui é menos 2. Ah, então ficou menos 2, né? Cuida isso. E o raio aqui? Vou fazer a mesma coisa de antes. Claro, antes eu contei para cá, eu posso contar em qualquer sentido. Ó, se eu contar para 1 quadradinho, 2 quadradinho, 3 quadradinhos. Se o y do centro é menos 2 e ele vem até o menos 5, é porque ele deslocou 3 unidades, o raio aí é 3. Claro, se eu contasse nesse sentido, ou nesse sentido, ou nesse sentido, ia ser sempre a mesma coisa, né? Então, como que fica isso? X menos 1 ao quadrado, mais, aqui, ó, y menos 2, que eu vou escrever como y mais 2 ao quadrado, igual a 9, que é o 3 ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência, tá? Eu quero que você perceba já uma coisa. Se aqui é x menos 1, é porque o 1 é o x do centro, né? Se aqui é y mais 2, é porque o menos 2 é o y do centro. Então, aqui dentro a gente acha o x do centro, e aqui a gente acha o y do centro, mas sempre com o sinal trocado, porque tem um menos na fórmula, ele troca o sinal. Bom, lembra que eu disse que era importante a gente revisar produtos notáveis lá no começo de geometria analítica? Isso daqui é equação reduzida, mas tu sabe que eu posso pegar isso daqui e fazer assim, ó. X menos 1 quadrado é o quê? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Y mais 2 ao quadrado. É aquele primeiro caso de produto notável, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E aquele 9 somando, eu vou trazer para cá subtraindo, igual a 0. Porque essa mesma equação eu posso reescrever assim, ó. X quadrado mais y quadrado, deixei os termos em quadrado na frente, ó, menos 2x mais 4y, só estou mudando a ordem dos termos, e agora 1 mais 4 é 5, menos 9, menos 4. Menos 4 igual a 0. Essa equação aqui, ela é equivalente àquela equação de cima. Essa aqui é o que a gente chama de equação reduzida, isso aqui é o que a gente vai chamar depois de equação geral, tá? Que é quando tu abre os produtos notáveis e deixa todos os termos assim, igual a 0. Tá? Vamos ao terceiro exemplo. Olha só, como é que vai ser a equação reduzida disso? Em primeiro lugar, quais são as coordenadas do centro? 0 e 0, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, x menos x do centro ao quadrado, y menos y centro ao quadrado, igual raio ao quadrado, vai ser o quê? X menos 0 ao quadrado, se y menos 0 ao quadrado, claro, porque se o x do centro é 0 e o y do centro é 0, né? Igual, qual que é o raio? É 5, né? Porque tu olha que a partir do centro ele anda 5 unidades para a direita, 5 para a esquerda, 5 para cima, 5 para baixo. Então, a equação reduzida dessa circunferência vai ficar assim, ó. X quadrado mais y quadrado, claro, porque x menos 0 é x e y menos 0 é y, igual a 25. Essa é a equação reduzida. E se eu quiser deixar ela na forma geral, eu tenho que deixar igual a 0, né? Forma geral, então, ó, x quadrado mais y quadrado menos 25 igual a 0. Tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as secções cônicas ou curvas cônicas. E para isso eu vou passar para vocês um pedaço de um vídeo lá do YouTube. Eu posso até mandar o link dele caso vocês queiram ver completo. Bom, a gente começa com uma reta vertical que a gente vai chamar de eixo e ela é intersectada por uma outra reta, que é transversal a ela,
E essa reta vai intersectar essa reta vertical em um ponto fixo, tá? Então, em torno dessa reta vertical, a gente vai rotacionar a outra. Isso gera uma figura que a gente chama cone de duas folhas, tá? Que é essa figura tridimensional, tem os dois conezinhos, um embaixo e um em cima. Esse ponto de intersecção a gente chama vértice, tá? Aí tá em inglês porque eu não achei alguma animação tão interessante no nosso bom e velho português, tá? Essa reta transversal aqui a gente chama de geratriz. A gente estudou geratriz ano passado quando a gente estudou um pouquinho de cone lá na geometria espacial, né? É a geratriz. Essa reta vertical é o eixo, tá? E aqui, ó, o eixo, ele é perpendicular à base, tá? Então, olha só, esse ângulo formado entre as duas retas é o ângulo do vértice, tá? Vamos falar então das curvas cônicas ou secções cônicas. A gente vai pensar num plano que intersecta o nosso cone de duas folhas e, dependendo do ângulo que ele passa por esse cone, a gente vai ter curvas diferentes. Elipse, a primeira. Olha só, quando o ângulo de intersecção entre o plano e o eixo é um ângulo maior que aquele ângulo do vértice, a gente tem uma curva chamada elipse, que é tipo uma circunferência achatada, tá? Inclusive, se esse ângulo é perpendicular, a gente tem um círculo, tá? O círculo é um caso especial da elipse, eu vou falar um pouco mais disso depois. Parábola. Sim, a parábola é uma curva cônica, é uma secção cônica. Olha só, quando esse ângulo de intersecção é igual ao ângulo do vértice, o que significa que essa reta aqui, que esse plano, aliás, é paralelo à geratriz do cone, a gente vai ter uma curva plana aberta, de ramo infinito, chamada parábola. Tá? A parábola é uma curva plana também. E a hipérbole, né? Olha só, o que vai acontecer com a hipérbole? Bom, a gente viu que se o ângulo aqui é maior que o ângulo do vértice, a gente tem uma elipse. Se esse ângulo é igual ao ângulo do vértice, a gente tem uma parábola. Então, se aquele ângulo ali em cima é menor que o ângulo do vértice, a gente vai ter uma curva aberta de dois ramos, tá? É uma curva só com duas partes, que a gente chama hipérbole, tá? No ensino médio, a gente só vai estudar a circunferência dentre as curvas cônicas, tá? As demais, talvez você estude na faculdade, se você for para alguma coisa aí na área de exatas. E, já que eu estou falando aí de curvas cônicas, olha só, a elipse, que tem aí, digamos, esse formato mais ou menos assim, ó, ela tem aí dois semi-eixos, tá? Tem aqui esse semi-eixo menor, que eu vou chamar de B, e tem esse semi-eixo maior, que eu vou chamar de A, que é tipo como se fosse o raio, tá ligado? Então, o que acontece com a circunferência? A circunferência, ela seria um caso particular da elipse, que é quando esses dois semi-eixos têm a mesma medida, tá? Que a gente chama de raio aqui. Raio ali, é claro, o semi-eixo não é um raio, mas é como se fosse, sacou? Então, olha só. A forma geral das cônicas, que a gente pode chamar de curvas cônicas ou secções cônicas, que é a mesma coisa, é o seguinte. A gente diz que tem um ax quadrado mais by quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Onde essas letras maiúsculas, A, B, C, D e F, são números reais. Tá? Então tem um x quadrado, um y quadrado, um xy, um termo com x, um termo só com y, um número sozinho.
Para que essa curva cônica represente uma circunferência, a gente tem algumas condições. Primeiro, primeira condição, esse A e esse B têm que ser iguais e não podem ser zero. Tá? Então, se aqui é 1x², aqui é 1y². Se aqui é 2x², 2y². Tem que ser o mesmo número e não pode ser zero. Claro, porque se for zero não tem esses termos, né? Segunda condição. Esse c desse coeficiente aqui, esse tem que ser zero. A equação da circunferência não vai ter esse termo misto aqui. Tá? Esse termo que mistura x e y. E a terceira condição que a gente tem aí é o seguinte, ó. d² mais e² menos 4af tem que ser um número maior que zero. Tá? Isso aí ele está relacionado ao raio da circunferência e tu nem precisa se preocupar com essa terceira condição. Ela existe, mas a gente vai trabalhar com ela de outra forma depois. Tu não tem que decorar isso. Tá? Mas isso daqui é para garantir que o raio não vai ser negativo, ou que não vai ser zero. Então, e outra coisa, como eu falei de equação geral, ó, é sempre ter todos os termos aqui abertos de um lado da igualdade igual a zero. Né? Equação geral sempre vai ser tudo igual a zero. Tá? Bom, a gente pode determinar as coordenadas do centro e do raio a partir da equação geral. Olha só, em primeiro lugar, o x dos... Bom, vou reescrever essa equação para a gente aqui, ó. A equação da circunferência, então, vai assumir a seguinte forma. ax² mais ay². Claro, se é o mesmo número, eu posso colocar a mesma letra, né? Mais dx mais ey. Viu que eu não escrevi aquele termo com c, né? Com xy. Mais f, que é um número sozinho, igual a zero. Para a gente determinar aí, ó, o x do centro é facinho. Tu pega, tá vendo esse d? É menos d dividido por 2a. Só que o a, geralmente, assim, ó, dá para dizer que quase sempre o a vai ser igual a 1. É muito difícil, tá, que tu pegue uma prova que eles coloquem um a diferente de 1 que tu não possa simplificar a equação. Porque aí os caras têm que estar com muita amargura no coração. Tá? Então, em geral, a gente vai trabalhar com o x do centro simplesmente assim, ó, considerando aquele a igual a 1, que é o que geralmente vai acontecer, vai facilitar um monte a nossa vida, o x do centro vai ser menos d dividido por 2. Tá? E aqui eu esqueci, o x do centro a gente está escrevendo como a, né? Então deixa eu anotar aqui pra gente, ó. Então o a, que é o x do centro, vai ser menos d dividido por 2. Faz sentido, o x do centro tu vai achar aqui no termo do x, né? E o y do centro, então, como será que vai ser? A fórmula original, a fórmula completa, é menos e dividido por 2a. Mas pensando que esse a aí, a gente só vai encontrar ele igual a 1, vai ser menos e, 2 vezes 1 ali, dividido por 2. Tá? Então, o termo do y vai dar pra gente o y do centro. E o raio? O raio, olha só, ele vai ser uma raiz quadrada de quê? X do centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos f sobre a. Que é esse termo independente aqui, ó. Esse aqui vai ajudar a gente a achar o raio, mas a gente só vai achar o raio depois do x do centro e y do centro, tá? Então, como esse a geralmente vai ser igual a 1, a gente vai pensar no raio só assim, ó. Raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado menos f. Essas são as três fórmulas para a gente achar x do centro, y do centro e raio pegando a equação da circunferência na forma geral. Tá? Vamos ver uns exemplos disso. Então aí, para cada equação de circunferência, a gente vai achar o centro, o raio e fazer o gráfico. Tá? Então aqui, ó, primeiro exemplo. Está na forma reduzida? Sim, para facilitar, para a gente lembrar também de como funciona a forma reduzida. Lembra, a forma reduzida é x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro quadrado igual raio ao quadrado, né? Então, quando tu vai olhar a equação reduzida,
aqui tu acha o x do centro e aqui tu acha o y centro com sinais trocados. Então aqui, ó, qual vai ser o nosso x do centro? É o 3. Qual vai ser o nosso y centro? É o menos 4, tá? Então a gente já tem o centro com coordenadas 3 e menos 4. E esse aqui, ele é o raio ao quadrado. Então, olha só, o raio ao quadrado é 16, quer dizer que o nosso raio vai ser a raiz quadrada de 16, portanto, o raio aí é 4. Então, a gente já tem centro e tem raio. Vamos fazer o desenho da circunferência? Vamos. Para fazer isso, a gente vai precisar do centro e do raio sempre, tá? Olha só. Provavelmente tu não vai ter que fazer desenho de circunferência numa questão de vestibular, a não ser que tu vá fazer um vestibular que tenha uma fase dissertativa, tá? Mas assim, pode não ser exatamente o que a questão te pede, mas tu pode conseguir resolver a questão fazendo o desenho do gráfico, tá? Tu fazer o desenho vai te ajudar muito. Primeira coisa que a gente faz é localizar o centro, ó, 13 menos 4, x3, y menos 4. Aqui está o centro da circunferência. Como é que a gente faz agora? A gente vai estabelecer 4 pontos. Ó. O raio é 4, então a partir daqui eu vou colocar 4 pontos, 4 unidades para a direita. Então, ó, vem 1, 2, 3, 4. E 4 para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4. Então, se o x do centro é 3, olha só, 3 mais 4 chega até o 7, 3 menos 4 chega até o menos 1, né? Agora eu vou olhar para o y, para o vertical. 4 unidades para cima, 1, 2, 3, 4, chega até o 0, porque aqui o y é 0, né? E 4 para baixo vai chegar até o menos 8. Então, o que a gente faz é estabelecer o centro e pensar no raio para lá, para cá, para lá e para cá. Entendeu? Olha só, como o y do centro aqui é menos 4, quer dizer que ele está 4 unidades para baixo do eixo. Quando tu coloca o raio igual a 4 unidades, ele vai tangenciar o eixo do x ali. Aí, claro, a partir de agora a gente tenta fazer o desenho aí. Pode ficar meio zoado, ele pode ficar um pouquinho fora. Tá? É isso aí. Então, é interessante a gente entender que, por exemplo, ele vai tangenciar o eixo aqui, porque, claro, se o centro está 4 unidades para baixo, o raio vai 4 unidades para cima, ele vai tangenciar, né? E você identificar esses pontos extremos aqui que passa, tá? Exemplo B. Ó, x mais 2 quadrado, y menos 2 quadrado e raio 4. Fazer assim azul, ó. Qual vai ser o x do centro? O x do centro é menos 2. Lembra que está com o sinal trocado. O y do centro é 2 positivo. E o raio? Olha só, se o raio ao quadrado é 4, porque lembra que esse cara aqui é o raio ao quadrado, né? Então o raio vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Então a gente tem aí o centro em menos 2 e 2, e raio igual a 2, tá? Vamos lá fazer o desenho? Centro. X menos 2, y2 é esse ponto aqui. Esse aqui é o centro. Raio é 2 unidades. Então aqui, ó, vou começar pensando no x, no menos 2. 2 unidades para a direita vai chegar até o x igual a 0. 2 unidades para a esquerda vai chegar até o menos 4, né? Agora eu vou pensar na vertical. Está no 2, né? 2 unidades para cima vai chegar no y4 e 2 para baixo vai chegar no menos 2. Então, olha que interessante, a circunferência ela vai ter que fazer esse desenho aqui mais ou menos, né? Ele vai tangenciar os dois eixos. Olha só, vai ter que tangenciar os dois eixos e esse aqui vai ser o desenho dessa circunferência. Viu que interessante? Exemplo C. Rapaz, olha isso. X quadrado mais y mais 5 quadrado igual a 9. Tchê, louco, qual vai ser o x do centro aqui? 0, né? Por quê? Porque se é só x ao quadrado, eu posso entender que isso aqui é x menos 0 ao quadrado, para ser o x quadrado, né? Então, o nosso x do centro é 0. O y centro aqui
tu já tá ligado que é menos 5, e se esse aqui é o raio ao quadrado, ó, raio ao quadrado é 9, então esse raio vai ser 3. Então o centro aí tem coordenadas 0 e menos 5, e o raio é igual a 3. Vamos lá, primeiro, achar o centro, 0 e menos 5. É esse ponto aqui, ó, né? x0, y menos 5. Agora, o raio é 3. Vou colocar 3 unidades para a direita, 3 unidades para a esquerda. Esse ponto aqui, esse ponto aqui. Agora, para cima e para baixo, ó, menos 5, 3 para baixo, vai chegar aqui no menos 8. E menos 5, quando eu coloco 3 unidades para cima, vai chegar no menos 2. Então, a circunferência vai ser essa aqui, ó. Tá? D. Olha só, x² mais y² igual a 2. O que a gente já consegue abstrair? Se é só x² aqui, é porque o x do centro é 0. E se é só y² aqui, é porque o y do centro é 0. Quando é x² mais y² só, né, tipo, não, é porque o centro da circunferência está na origem. E o raio aqui, ó, rapaz, se raio ao quadrado é igual a 2, então esse raio é a raiz quadrada de 2. Pode acontecer. Claro, como eu estava focando aqui em fazer os desenhos, os raios sempre davam números naturais, bonitinhos, mas o raio pode ser um número irracional, tá? Raiz de 2 é o quê? É mais ou menos 1,4. Então, ó, centro em 0 e 0, o centro vai ser aqui na origem, e se o raio é mais ou menos 1,4, vai dar, tipo, sei lá, aqui assim, aqui assim, aqui assim e aqui assim, digamos, né? Claro, como aí é um número irracional, eu estou trabalhando com uma aproximação, mas é só para eu ter uma noção de como que isso vai funcionar. Isso vai ficar um pouco impreciso, mas é, sei lá, uma coisa assim, ó. Certo? Olha só. Agora, na forma geral, como é que a gente faz mesmo? Vou escrever aqui pra gente, ó. A equação da forma geral é ax² mais ay² mais dx mais ey mais f, que é o termo independente, igual a 0. Lembrando que esse cara aqui eu sempre vou deixar igual a 1, e esse cara aqui eu sempre vou deixar igual a 1, tá? Então ela vai estar só como x² mais y². Então eu já vou até deixar assim, ó, x² mais y² mais dx mais ey mais f igual a 0, tá? Então, como é que a gente acha aí, ó? X do centro vai ser menos d dividido por 2. Y do centro vai ser menos e dividido por 2. Até separar bem isso daqui. E o raio vai ser a raiz quadrada, x do centro ao quadrado, mais y centro ao quadrado, menos f, que é aquele termo independente. Vamos pegar isso aí, ó. Primeiro, x do centro vai ser menos d, então esse daqui é o d, né? Que é o termo do x. Então vai ser menos 10 dividido por 2. Fica 10 dividido por 2, 5. Tá? Facinho também. Y centro, menos e. E o e aqui é menos 8, então menos 8 dividido por 2. Fica 8 por 2, 4. E agora o cálculo do raio, ó. Raio vai ser a raiz quadrada de x do centro ao quadrado, o y centro ao quadrado, menos o termo independente, que é o 32 que sobrou, né? Então esse raio aí, ó, raiz quadrada de 25 mais 16 menos 32. Olha que legal. O raio dá um pouco mais de trabalho, né? 16 menos 32 é menos 16, e 25 menos 16 é 9. Raiz quadrada de 9, então esse raio é igual a 3. Então a gente tem o centro em 5 e 4,
e raio igual a 3. Então a gente pega aquele inferno, a gente acha centro e raio, e sabendo centro e raio a gente está rico. Ó, o centro, 5 e 4. Aqui está o centro. Raio igual a... Aqui está o centro. Raio igual a 3, a gente vai fazer o quê? 3 unidades para a direita, então do 5 chega até o 8. 3 unidades para a esquerda, do 5 chega até o 2. Eu fiz mais 3 e menos 3, né? Agora, pensar no y. O y é 4, né? Mais 3 unidades chega até o 7. Também pode fazer só contando os quadradinhos, né? 1, 2, 3. E 3 para baixo, ó. 1, 2, 3, chega até o 1. Então, aquela circunferência vai ser... Ou melhor, aquela equação vai representar essa circunferência aqui, ó. Tá legal? Um centro em 5 e 4 e raio 3. Esse era o nosso exemplo E. Exemplo F, ó. x² mais y² mais 2x menos 4y menos 11 igual a 0. Vamos de novo? O termo do x aqui vai dar pra gente o x do centro. Então, ó, x do centro vai ser o quê? Menos 2 dividido por 2, que eu estou pegando essa fórmula aqui, né? Então, o nosso x do centro é menos 1. Y centro. O y vai ser dado por esse termo aqui, mas lembra, troca o sinal, né? Então, menos menos 4, e vai ficar 4 positivo dividido por 2. Então, o nosso y centro é 2. Achar as coordenadas do centro é facinho. O raio aí dá um pouco mais de trabalho, né? Onde é que já se viu? Você tem que fazer duas multiplicação e uma adição e uma subtração, né? E depois uma raiz. Contém ironia. X do centro ao quadrado, y centro ao quadrado, menos o termo independente, que é aquele menos 11, ó. Então, menos 11. Então, o raio aí vai ser a raiz quadrada de quê? 1 mais 4 mais 11. Portanto, a raiz quadrada de 16, logo, esse raio é igual a 4. E o centro a gente identificou, ó, o x é menos 1 e o y é 2. Então, x menos 1 e y2 é esse ponto aqui. X menos 1 e y2. Raio 4, né? Então vamos olhar para o x. Eu coloco 4 unidades para a direita, vai chegar até o 3. 4 unidades para a esquerda, vai chegar até o menos 5. Vamos mudar a chave agora, pensar no y. O y é 2, né? Mais 4 unidades, chega até o 6. Menos 4 unidades, chega até o menos 2. Tá? Então, a gente marca o centro. Pensa nesses extremos aqui na vertical e na horizontal. É claro, eu estou fazendo aqui com um instrumento de desenho, fica mais fácil, mas isso ajuda a gente a fazer o desenho à mão livre. Tá? Quando, tipo, sei lá, se estiver fazendo uma prova de vestibular e você não puder levar um compasso, tá? Você faz um esboço mais ou menosinho, né? A não ser, é claro, que você desenhe bem pra caramba, daí tudo bem. Daí você não segue o meu esboço. Mas acho que mesmo se você desenha muito bem, tipo, esse tipo de limite aqui, você saber onde a circunferência, até onde ela vai, eu acho que te ajuda, né? Olha, tem mais 2 exemplos interessantes aí, quer dizer, esses 2 exemplos têm um porquê, tá? Não é só para ser repetitivo. Esse aqui. Vamos lá. X do centro vai ser menos d dividido por 2. Portanto, o x do centro é menos 3. Separei. Y centro, que é menos e, portanto, menos 8 dividido por 2. Y centro é menos 4. Então, a gente já tem o centro aí. E para a gente achar o raio agora, ó. Raio, que é a raiz quadrada. Claro, se você quiser, você também pode escrever assim, ó. Raio igual, que aí não tem que escrever aquela raiz quadrada gigante, né? X do centro ao quadrado, y centro ao quadrado, menos o termo independente. O termo independente aqui é 0. Tá? Então, o raio aí, ó, seria 9 mais 16 menos 0. Aí, claro,
pode passar a raiz no final, né? 9 mais 16, 25. Então, esse raio vai ser igual a 5. E o centro aqui, ó, era menos 3 e menos 4. Então, presta atenção numa coisa. Menos 3 e menos 4 vai dar esse ponto aqui, né? Se o raio é 5, ó, aqui está o centro. Ó, então, menos 3, tu coloca 5 unidades para a direita, chega até o 2, coloca 5 unidades para a esquerda, vai chegar até o menos 8. Claro, na mesma linha horizontal aqui do centro, né? Agora, quando tu pensa no y, que é menos 4, quando tu bota 5 unidades para baixo, vai chegar até o menos 9, e quando bota 5 unidades para cima, vai chegar até o 1. Então, quando a gente fizer o desenho dessa circunferência aí, ó, vai ser esse aqui, né? O que eu queria te mostrar com esse exemplo? Que ela está passando pela origem, tá? Porque, inclusive, se tu pensar nesse triângulo retângulo aqui, ó, 3, 4, aí aqui tu tem o raio que é 5, né? Claro, 3, 4, 5, está passando ali pela origem. Como é que eu vou saber que a circunferência passa pela origem? Sempre que o termo independente aqui é zero. Porque pensa comigo, se o x é zero e o y é zero, tipo, vai ficar tudo aqui zero igual a zero, que verifica a igualdade, né? Então, se liga, se o termo independente é zero, a circunferência passa pela origem, tá? E último exemplo aí, x quadrado mais y quadrado mais 6x mais 4y mais 3 igual a zero. Vamos lá. X do centro. Vou mostrar as fórmulas aqui para você se lembrar. Ser menos 6 dividido por 2. Então, o x do centro é menos 3. Tá. Y centro vai ser menos 4 dividido por 2. Então, y centro é menos 2. Até aqui tudo bem, né? Vamos lá. Raio, lembrando, isso aqui eu também posso reescrever assim, tipo, pegar essa raiz e passar como quadrado, né? X centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos o termo independente. Olha que estranho. Isso aqui fica 9 mais 4 menos 13. E se eu passo a raiz, olha só. Isso aqui fica 13 menos 13, 0. Então aqui a gente teria raio igual a 0. Ué, não tem como ter uma circunferência com raio 0. Isso aí vai ter um ponto só, né? Tipo, menos 13 menos 2. Tipo, esse ponto aqui é o único ponto que verifica aquela equação. É o único par xy que se eu coloco aqui vai verificar. Então isso não dá uma circunferência. Isso é uma circunferência degenerada, é um ponto só, tá? Então, lembra aquilo que eu falei que tinha aquela terceira condição que tu não precisava decorar? Por causa disso, na dúvida, quando tu vai fazer o cálculo do raio, tipo, se dá raio igual a 0, tu sabe que aquilo não fecha uma circunferência, né? Se der um raio negativo, também, bom, isso aqui nunca vai dar negativo, mas se der, tipo, raiz de número negativo, também tu sabe que não vai dar, tá? Olha só, junto com essa aula, vocês vão receber um arquivo com algumas questões para vocês resolver sobre esse conteúdo, e assim, ó, vocês não precisam entregar essas questões, tá? São questões simplesmente para a gente treinar, para a gente exercitar e aprender bem esse negócio, tá? Não, vocês não precisam entregar, isso não vale nota. Inclusive, a próxima aula é simplesmente a solução desses exercícios, tá bom? Então, claro, seria interessante se vocês pudessem tentar resolver os exercícios antes da aula, tá? E aí vocês chegam lá já sabendo o que vocês têm de dúvida. São exercícios que se baseiam nisso, mas é claro, tem aplicações e tal, tem uma parte de interpretação que, né? Não sei como terminar a aula. Tchau, tchau.